E há uma alegria no nosso coração de estarmos juntos logo pela manhã para cultuarmos, adorarmos a Deus. Eu também quero, nesse momento, parabenizar a todas as mamães. Eu tentei cumprimentar todas, não sei se consegui, mas sinta-se abraçada, e se possível te abraçarei no final do culto. Eu quero dar os parabéns para todas vocês, mamães. Sem vocês, como eu sempre digo, não existiria nós, né? Se não fosse a sua mãe, você não estaria vivo. Então, sem a mamãe nós não somos nada. E esse é um dia onde nós honramos as nossas mães. Eu até coloquei hoje algo pela manhã, logo cedo, às 6 e pouco da manhã, no Facebook, que o valor da nossa mãe não está no valor do presente que você dá para ela, ou se você vai dar ou não um presente, mas aquilo que você faz para ela todos os dias, a honra que você dá para ela todos os dias, a maneira como você trata a sua mãe, isso que importa. O que adianta eu dar um iPhone para minha mãe que custa R$4.000 se eu não honrar a vida dela? Que eu posso dar até um carro para minha mãe, eu posso dar até uma casa, não tem valor. Então nós precisamos honrar as nossas mães, não apenas com as nossas palavras, não apenas com um eu te amo, não apenas com uma foto no Facebook, eu amo minha mãe. Isso é muito pouco, isso aí qualquer um pode fazer. Agora a honra que nós devemos dar às nossas mães, isso aí é um preço alto que nós devemos pagar. Então honre a tua mãe, esse é um mandamento com promessa. Honre a tua mãe e o teu pai, para que seus dias se prolonguem na terra. Eu creio que todos aqui, ninguém quer morrer, né? Quem quer morrer aqui? Ninguém quer. Então vamos honrar a mãe, vamos honrar o pai, porque isso nos traz longevidade. Palavra bonita, né? Glória a Deus. Eu quero honrar as nossas mães, começando com algumas coisas. Eu recebi algumas coisas essa semana sobre as mães. Essa semana é uma semana interessante. Às vezes a pessoa não lembra da mãe o ano inteiro, mas chega na semana, dia das mães, é tanta mensagem que a gente recebe. E eu recebi algumas mensagens interessantes. E uma das mensagens, duas mensagens eu quero ler aqui para os irmãos, sobre algumas informações importantes sobre a nossa mãe. Quando um filho atinge a idade de 18 anos, uma mãe investiu pelo menos 18.000 horas da sua vida nos processos educativos do seu filho. Isso quer dizer que aquelas mulheres que nunca tiveram filhos têm em média 3 meses por ano a mais de tempo livre do que as mães que já tiveram filhos. Isso é interessante. 18.000 horas por filho, hein? Meu Deus do céu. Então, a mãe tem um valor muito grande para nós, para aquilo que nós vamos até compartilhar hoje sobre a família. Eu achei outra mensagem que eu recebi muito interessante, de uma professora que estava dando uma aula sobre magnetismo para os alunos da 2ª série. E no dia seguinte ela deu um teste para a sala inteira sobre magnetismo. E a pergunta que ela fez, sabe aqueles quem sou eu? Quem sou eu? E aí ela perguntou: meu nome tem 3 letras e eu ando pela casa inteira apanhando as coisas. E aí o que os filhos responderam? Mãe. Mas a resposta certa não era mãe, era imã. Então ela deu aula sobre magnetismo e falou que o nome, quem sou eu? Eu tenho 3 letras e ando pela casa pegando todas as coisas. Ela tinha dado aula sobre magnetismo. As crianças falaram: quem pega as coisas lá em casa é minha mãe. E a resposta era imã. Um homem certa vez foi explicar sobre o casamento para sua filha de 4 anos, mostrando o álbum de casamento dele com a mãe. Depois de terminar a explicação, ele perguntou para a filha: filha, você tem alguma pergunta? E aí a filha apontou para uma foto onde eles estavam lá na frente do pastor. E a filha perguntou assim para o pai dela: papai, foi nesse dia que a mamãe veio trabalhar para nós? Sério isso, né? Foi feita uma entrevista na Espanha com crianças de 7 e 8 anos de idade que estudavam, claro. E as respostas abaixo foram as mais interessantes. Eu achei interessante, dei risada. Quero compartilhar com vocês algumas perguntas que foram feitas para crianças de 7 e 8 anos de idade sobre suas mães e o que elas responderam. Primeira pergunta: quem é o chefe da sua casa? Acho que minha mãe, porque ela tem muito mais coisas a fazer do que meu pai. Por que Deus fez o Dia das Mães? Porque elas são as únicas que sabem onde estão as coisas em casa. Como Deus fez as mães? Com mágica, superpoderes e misturou muito bem. Que ingrediente
Deus usou para fazer as mamães? Nuvem, cabelo de anjo e tudo que há de bom no mundo, e uma pitada de mal. Acho que essa pitada de mal é por causa das palmadas que leva, né? Então pode ser. Por que Deus te deu sua mãe e não outra mãe? Porque Deus sabia que ela seria mais minha mãe do que as outras mães. Por que sua mãe se casou com seu pai? Minha avó diz que é porque ela não pensou direito. Minha sogra não está aqui, né? Não, eu ia falar com ela. Que história é essa? Qual a diferença entre as mamães e os papais? As mamães trabalham no trabalho e em casa. Os papais só vão ao trabalho. As mamães sabem falar com as professoras sem assustá-las. Isso é verdade. Os papais são mais altos e fortes, mas as mamães têm um verdadeiro poder. Porque quando você tem que pedir para dormir na casa de alguém, você tem que pedir para a mamãe. As mamães são mágicas, porque elas fazem você se sentir bem, mesmo sem tomar remédio. O que sua mãe faz no tempo livre? Mães não têm tempo livre. Se você pudesse mudar algo em sua mãe, o que seria? Eu queria que desaparecessem os olhos invisíveis que ela tem atrás da cabeça. Amém? Você pode aplaudir as mamães? Glória a Deus. De fato, nós não seríamos nada sem as nossas mães, mas eu quero trazer uma palavra para nós hoje sobre as nossas famílias. Muito obrigado, irmã. Os desafios de uma família segundo o coração de Deus. A nossa mãe é apenas uma parte muito importante daquilo que é o projeto de Deus para a humanidade. Deus, quando criou o homem, quando criou a mulher, Deus pensou na família. E por mais que nós queremos intitular, dar um dia das mães, um dia dos pais, nós precisamos entender que há algo muito maior do que um pai ou uma mãe ou os filhos. E esse algo é a família. A família é o projeto de Deus. E falar sobre família hoje em dia tem sido algo muito difícil, porque a imagem da família tem se deteriorado por conta de tantas influências que o mundo, que a mídia, que tudo tem trazido para dentro das casas, destruindo, tirando a imagem do pai, da mãe, dos filhos, aquilo que deveria ser de fundamental importância para a base da nossa sociedade tem sido destruído. Eu acho que está com um pouco de eco. E aí, nós vivemos em meio à influência da mídia, influência das redes sociais, que tem trazido tanta destruição para tantas casas, o excesso do trabalho. Os pais têm que trabalhar muito porque querem dar o melhor para o filho, e esquecem que na verdade o melhor para o filho é o pai, é a mãe, e aí precisa trabalhar muito. Meu filho quer ter um videogame, quer ter um tênis de R$1.000, quer ter um iPhone, e aí nós vemos os pais trabalhando e sem que nós percebamos, as famílias têm se distanciado, têm sido destruídas de uma maneira sorrateira. E aí, se não bastasse todos esses problemas que nós, como família, precisamos superar, ainda existe a dificuldade de expressar o amor uns aos outros dentro da casa, o respeito, a intimidade que deve haver. Ainda há a banalização de uma existência de uma força-tarefa contra os princípios mundanos. Aí nós vemos as famílias sendo destruídas. Lá em Gênesis 2:24 diz: por esta razão o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deus criou a estrutura familiar desde o início: homem, mulher e os seus filhos. E a Bíblia diz que isso deve se separar, isso só pode terminar com a morte. Eu não quero entrar hoje, talvez seja assunto para um outro dia, sobre os méritos de outros tipos de relações que nós entendemos que não são famílias. Mas o que nós vemos hoje são lares destruídos pelo divórcio, pelas traições, pais que não têm autoridade sobre os seus filhos, pais que são ausentes na construção do caráter, pais que não são referência. E quando eu digo pais, entenda pai e mãe, para os seus filhos, onde os filhos precisam buscar referência nas suas escolas, no seu bairro. Eu vi algo também essa semana que mexeu comigo. Uma professora colocou uma mensagem no Facebook pedindo para que os pais
ficassem atentos aos presentes que iam ganhar dos seus filhos. Porque muitas vezes a maioria da escola é uma folha escrito mamãe te ama, ou papai te ama, quando é no dia dos pais. E aí ela falou que um menino chegou no outro dia muito triste. E ela falou, como foi o dia da sua mãe? Sua mãe gostou do seu desenho? Ela falou, professora, minha mãe falou que a senhora não mandar mais papel, porque ela está cheia de papel lá em casa. E aí o outro aluno pegou e falou, professora, eu queria tanto que você fosse minha mãe, porque minha mãe nem olhou o meu papel. Então nós vemos que a família tem sido destruída por conta de coisas pequenas que nós não percebemos, e nossos filhos têm perdido a imagem e a identidade que elas deveriam encontrar, ou que eles deveriam encontrar dentro de casa. A nossa família é a base da sociedade. Por que a sociedade está destruída hoje? Porque as famílias estão destruídas. Por que as pessoas estão sem educação? Porque em casa não é ensinada educação. Outro dia eu peguei um ônibus. Uma coisa que me deixa contrariado é alguém jogar lixo no chão. Eu falo, meu Deus, brinco com meus filhos para que eles aprendam. São crianças, estão aprendendo, vão aprender. E aí uma mulher de uns 40 anos de idade me saca uma mexerica de dentro de uma sacola, começa a comer a mexerica e jogar as cascas pela janela da lotação. Eu falei, Jesus, quase que eu vou pro céu, quase que meu coração para. Porque nós queremos falar mal dos políticos, mas o povo é um povo sem educação. Nós chegamos aqui na igreja quase todos os finais de semana cheios de lixo nas calçadas. E aí nós queremos achar que o problema está lá em cima, lá em Brasília, sendo que o problema está começando nas casas. Muitas famílias têm sido destruídas. Eu até entendo uma família destruída, você ou eu chegar aqui na igreja e chegar nos caminhos do Senhor com a sua família toda destruída, com o seu lar destruído. Talvez você vindo de uma separação, talvez você vindo de um divórcio, um casamento que não deu certo, porque você não conhecia os caminhos do Senhor. Mas nós não podemos admitir, nós como cristãos, vivermos em nossos lares destruição. O Senhor nos chamou para a liberdade, o Senhor nos chamou para uma vida vitoriosa. Então o nosso lar tem que ser um lar vitorioso. Nós não podemos admitir que no nosso lar predomine a destruição. Nós temos visto que dentro das igrejas, irmãos, o divórcio, as separações têm aumentado a cada dia. Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos qual que é o princípio da família. A família é algo perfeito. Quando você vê uma família que tudo funciona, você se alegra. Onde o filho honra o pai e a mãe, onde o pai e a mãe se dão bem. Claro, nós não somos perfeitos, somos totalmente diferentes. Mas a honra, a respeito, a amor, a cumplicidade, a pagamento de preço, a morte, é isso que precisa haver. Muitas vezes os casamentos têm que terminar porque ninguém quer ceder. Muitas vezes os filhos têm sido rebeldes. Muitas vezes os filhos não querem honrar os seus pais. Mas nós não podemos aceitar isso dentro da igreja. Amém, irmãos? Amém. O Senhor tem que ser o centro da nossa casa. Nós precisamos parar de nos esforçar com as nossas próprias mãos. Fazer com as nossas próprias mãos. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Quem está construindo o seu lar? Você, com as suas convicções, com os erros do passado? Ou você entregou na mão de Deus e falou: Senhor, aqui está. Não importa de onde você veio, não importa se sua mãe não foi uma boa mãe, não importa se seu pai não foi um bom pai. Hoje você tem um pai que te adotou e que te deu a vida eterna, e ele quer que você construa a sua casa sobre ele, Se nós levarmos para dentro das nossas casas as influências que não vêm de Deus, se nós não deixarmos o Senhor cuidar dos nossos lares, reafirmando todos os dias que o nosso lar é dele, nós iremos destruir a nossa vida, viveremos muito infelizes. Nós temos que conduzir as nossas decisões pelo Senhor. Se não formos conduzidos por Deus em nossas decisões diárias, certamente viveremos pelas influências. Influências de quem? Da TV, da internet, das pessoas. Muitas vezes nós ouvimos conselhos das pessoas que nem conhecem Deus. Nós precisamos tomar cuidado.
Se nós não tomarmos cuidado, nós veremos nossos filhos seguindo padrões propostos por um mundo de mentiras. E essas mentiras têm sido contadas como verdades incontestáveis. Irmãos, preste atenção, o que a mídia em geral tem ensinado. Cada novela que passa, principalmente na TV Globo, que é um lixo, qual que é a ideia que eles querem passar para nós? Que a família não precisa existir, não precisa mais. Não precisa mais do pai, não precisa mais da mãe, não precisa mais de nada. Você pode ser quem você quiser. Nós amamos, respeitamos, mas nós entendemos que o padrão de Deus é o homem e a mulher e os filhos. Eu vi outro dia, parece que vai começar uma outra novela agora da Globo. E aí uma foto que estava no Facebook é um cara beijando um cachorro. Um beijo mesmo, de língua. Que negócio é esse? E nós deixamos essas coisas até dentro da nossa casa. O que vai ser das nossas famílias? O que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser dos nossos netos? O que você deixa o seu filho assistir, a sua filha assistir? Eu sempre digo, a nossa televisão é uma janela aberta, e as coisas entram todos os dias. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos entender que nós estamos em uma guerra, e a sua família precisa ser protegida por você pai, por você mãe e por você filho também. Eu quero falar rapidamente hoje, a nossa ministração será bem curta, sobre quais são os desafios de uma família segundo o coração de Deus. Nós temos que entender, nós temos desafios a vencer. Primeiro desafio que eu e você precisamos enfrentar é reconsiderar o que foi profetizado. O pastor, o que eu quero dizer com isso? O apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, já nos diz sobre coisas que nós temos vivido hoje, sobre essas realidades que nós temos enfrentado. Olha só o que diz lá em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E o primeiro desafio nosso é reconsiderarmos, ou seja, preste atenção no que nós temos vivido e tome uma atitude. Às vezes parece que nós estamos viajando, não tem nada a ver. Não, eu assisto, pastor, mas isso aí não influencia a minha cabeça, não influencia a sua, influencia o seu filho. Você não sabe o que para na mente do seu filho. Outro dia nós estávamos no shopping, fomos assistir um filme, nós fomos tirar a alimentação dele. Nós fomos lá e nós fomos tomar um sorvete. Eu estava conversando com ele sobre isso. E estava o Lucas, a Sara, o Pablo. E tem um amigo meu no meu serviço que ele toma um sorvete muito rápido, irmãos. Ele cata o sorvete, daqui a pouco eu olho e ele já está sem o sorvete. Eu falo, meu Deus, mano, o que tem nessa goela aí que não dói? Quase não pode o sorvete. Aí eu falei que ele, Ricardo, é difícil. Nós vamos às vezes tomar um sorvete, quando eu vejo, e as crianças estavam do nosso lado, não estávamos conversando com ela. E eu falei o nome do meu amigo, aí tudo bem. Outro dia um primo meu ligou, depois dessa passagem, chama Ricardo também, mas não é o Ricardo meu trabalho. Aí falou, quero falar com o Lucas. A primeira coisa que o Lucas falou, ô tio, por que você toma sorvete rápido? Não entendeu nada, nem era ele. Presta atenção, seu filho ouve tudo que você fala na sua casa. O que você fala sobre o seu marido quando ele não está, sobre a sua mulher, o que você conversa com a sua mulher, você conversa sobre o seu líder de célula, sobre os irmãos da igreja, sobre o pastor, sobre a pastora, sobre tudo. O meu filho tem 6 anos, fez 6 anos agora, sabe de tudo. Nossos filhos têm ouvido, têm assistido, você acha que não pode, não pode. Todas as vezes que nós estamos assistindo, eu gosto muito de assistir séries e tudo mais, nós tentamos assistir com eles. Todas as vezes que nós vemos tem algo que não serve, nós trocamos. Às vezes até não vai influenciar em nada em mim, sou maduro na minha esposa, mas vai atingir a vida deles. Eles estão sendo formados agora. Você se preocupa com o que ele assiste? Nós devemos considerar o que a palavra disse. Paulo disse, existirão pessoas assim, mas nós precisamos nos posicionar. Seria ingenuidade ou ignorância nossa fazermos de conta que nós não vivemos
em meio a uma crise moral e ética no nosso país. Nós vivemos uma decadência, não está nada bem, e nós podemos alterar o quadro desta realidade, pelo menos dentro da nossa casa. Nós podemos ser diferentes, nós podemos mudar, nós podemos fazer coisas diferentes em nossa família. Está tudo perdido para o mundo, para nós não, porque nós encontramos o caminho, amém? Lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É ter que nós voltarmos nosso coração para Deus e entregarmos de fato a nossa família na mão de Deus. Reconsidere as coisas que a palavra diz, preste atenção. Segundo desafio para nós como família: não se conformar com o modelo oferecido pelo Deus desse século. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 4:4 diz algo muito sério: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus do século cegou os olhos dos descrentes, mas Ele não pode cegar o meu e o seu olho. Nós precisamos viver uma vida de acordo com o padrão de Deus. Não podemos nos conformar, não podemos nos amoldar, mas todo mundo faz. Mas como eu já disse, eu sempre ouvi isso na minha casa, nós não somos todo mundo. O seu filho não é todo mundo, a sua filha não é todo mundo. Não é porque todo mundo na escola dele assistiu que ele precisa assistir. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós precisamos não nos conformar com o padrão. É um desafio, não é fácil. Não é fácil. Não podemos viver como as pessoas deste mundo, mas devemos deixar que Deus nos transforme. Devemos morrer para nós mesmos. Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 1 Timóteo 3,14, ele diz: tu porém permanece naquilo que você aprendeu. Nós temos aprendido e devemos permanecer nisso. Quero abrir um parênteses. Nós fomos assistir o filme Eu e Minha Esposa. Se você puder e tiver condições, vá assistir o Paulo, o apóstolo de Cristo. É bênção demais o filme. Vá assistir, invista o dinheiro nisso com a sua esposa. Não sei quanto tempo você não vai no cinema com a sua esposa. Olha, eu arrumando um problema com seu marido, que não deu presente para sua esposa ainda. Não vai dar. Então leva ela no cinema. Amém? Nós devemos preservar os princípios de Deus na nossa casa. Não podemos negociar. Os princípios de Deus para a família são princípios inegociáveis. Terceiro desafio para nós: manter o altar do Senhor levantado dentro da nossa casa. Nossa casa deve ser um lugar onde quem reina é o Senhor. A família precisa derrubar os altares levantados a ídolos. Muitas vezes nós temos ídolos dentro de casa. Ah não, pastor, eu era capaz, já joguei, já dei o santo, já não era. Não, tem coisas que são ídolos. Às vezes a TV é um ídolo, o celular é um ídolo, você não larga, mais importante do que tudo. Qual é o ídolo que tem lá na sua casa e que precisa ser derrubado? Deus deu uma orientação para Gideão, a fim de que acontecesse a vitória e o avivamento acontecesse através da vida de Gideão. Olha só o que Deus diz lá em Juízes 6, do 25, versículo 25 e 26 para Gideão. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é do teu pai, e corta o poste que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Levante um altar, derrube o altar de Baal, e levante um altar, porque quando você entroniza Deus no lugar que Ele deve estar, a sua família será uma família vitoriosa. A vitória é certa. Se Deus for o primeiro no seu lar, a sua vitória, a vitória da sua família é certa. Então nós precisamos levantar um altar ao Senhor.
O Senhor tem que ser o primeiro em nosso lar. Amém, igreja? Amém. Quarto desafio e último: vencer o poder da influência negativa da mídia. Nós somos o resultado daquilo que vemos, lemos e ouvimos. Eu falei um pouco aqui sobre a televisão, e não é nenhum exagero falar que a mídia televisiva tem sido responsável pela destruturação das famílias ao redor do planeta. Como eu disse, os programas de maior audiência no Brasil exaltam tudo aquilo que compromete o bem-estar da família e incentiva tudo que a Bíblia fala, como a palavra de Deus. Tudo que a Bíblia condena, seja o adultério, a prostituição, o homossexualismo, uso de drogas, violência, pornografia, ocultismo, satanismo, feiticismo. Nós conhecemos a palavra de Deus diz lá em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E ele tem feito isso. E muitas vezes nós estamos distraídos, seja por conta da televisão, seja por conta das redes sociais. Nós precisamos nos posicionar. Irmãos, as redes sociais podem ser poderosas para nos ajudar a evangelizar pessoas, a nos comunicar com as pessoas, a muitas vezes demonstrar amor pelas pessoas, mas muitas vezes ela tem sido fator, e a maioria das vezes, fator de destruição dos lares. Tome cuidado com o seu WhatsApp, com o seu Messenger, com o seu Instagram, com o seu Skype, tudo mais que tem, Telegram, tem gente que tem tudo isso. Mas essas coisas têm trazido destruição. Esse dia eu recebi uma foto, ele estava escrito assim: foram visitar a vovó porque ela estava se sentindo sozinha. Aí a senhora estava sozinha, a sala era bem grande, e ela estava sentada e estava todo mundo, pai, filho, neto, bisneto, cada um com o celular na mão e a mulher olhando assim. Foram visitar ela porque ela estava se sentindo sozinha, mas nem a atenção dela. As redes sociais, a televisão, todas essas coisas têm destruído as famílias. Nesse novo milênio que nós estamos vivendo, cada vez mais a luta pela audiência levará os donos das emissoras a extrapolar os limites. Nós temos visto, eu não sei, eu espero que não, né? Mas acabou de acabar um programa que eu chamo de lixo total, que é o Big Brother. Que lixo! E dentro desse programa, eu sei porque algumas pessoas que são cristãos, eu espero que não assistam, mas acabam colocando, eu não me conformo. Aí eu fico pensando, se conforma porque será que estava assistindo? Né? Dentro desse sítio, sei lá o que é, uma casa, tinha um pai e uma filha. E pelo que eu li, parece que só faltavam ter relação sexual. Beijava na boca, se avisava, não casava. Numa TV aberta, num horário nobre de televisão. Aí eu digo, as pessoas do mundo assistirem isso é normal, nós lemos aqui, os olhos deles estão fechados, eles são cegos, mas nós cristãos, isso é muito sério. Aí depois você não sabe por que seu relacionamento com o seu marido não vai bem, você não sabe por que seu filho é rebelde, você não sabe por que as coisas não acontecem. Vamos fechar as brechas. As famílias cristãs precisam se posicionar. É tempo de nós nos posicionarmos. O Senhor disse algo lá em 2 Coríntios para as famílias que desejam fazer a diferença. Olha só o que diz 2 Coríntios 6. Alguns versículos eu vou ler. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Ele estava falando para o povo, Paulo escrevendo aos Coríntios, para eles se separarem do povo mundano. Ele diz: não toqueis em coisas impuras. E aí diz Deus: eu vos receberei e serei o vosso pai, e vós sereis os meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós precisamos nos posicionar. Nós poderíamos aqui falar de muitos desafios que nós, como família de Deus, temos enfrentado. Como eu disse, hoje é um dia especial, o Dia das Mães. E pensar em mãe não tem como nós não pensarmos na família. Como que nós temos encarado os desafios de sermos uma família de Deus?
Quando as pessoas olham para a sua família, elas veem uma família de Deus. Como eu disse, problemas todos nós enfrentamos e vamos enfrentar, mas Deus tem que ser o centro. Que a nossa oração seja para que Deus conserve nossas famílias íntegras. É um grande desafio. Ser pai é um grande desafio, ser mãe é um grande desafio, ser marido, ser esposo, ser filho. Mas esse desafio nós podemos vencer, porque nós temos Cristo, amém? Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós não podemos negociar os princípios da palavra de Deus, porque eles são vida para nós. Não negocie. Nós precisamos amar acima de todas as coisas. Ame a sua família, ame o seu pai, ame a sua mãe, ame o seu irmão, ame aquele com quem você convive. O amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo espera. A palavra de Deus diz que se nós tivéssemos todos os dons, Paulo dizendo, se não tivéssemos amor, nada valeria. É o amor que vence os desafios, é o amor que nos dá força, é o amor que nos leva a tomar atitudes, muitas vezes, que nós não conseguimos explicar. Olha a atitude que Jesus tomou por você. Por quê? Por que ele fez isso? Por amor. Pela sua família, faça com amor e por amor. Esses são os desafios que nós precisamos enfrentar nesse tempo, para que as nossas famílias sejam famílias alicerçadas no poder e na palavra de Deus. Eu queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho consciência de que Deus nos chamou para sermos diferentes. Deus nos chamou para viver em vitória. Eu não sei se você tem enfrentado alguma crise na sua casa, no seu relacionamento. Eu não sei como está a sua vida com os seus filhos. Talvez tenha alguma mãe triste aqui, desesperançosa por conta de situações que tem enfrentado na sua casa, algum pai. Deus nos chamou, irmãos, para viver em vitória. Não aceite nada menos do que a vitória no seu lar. Lute com todas as forças, e se você não tiver mais forças, continue lutando até que a sua vitória venha. Porque ela virá. Aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor é fiel. Muitas das coisas que nós vivemos são consequências dos nossos próprios erros. Muitas vezes a sua família tem vivido um caos por conta de escolhas que você fez no passado. E muitas vezes você se culpa. Você acha que a culpa é sua. Mas entenda, Deus te deu uma nova oportunidade. Ele te alcançou. E se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Deus tem um novo tempo para a sua família, para a sua casa. Eu quero orar pelas nossas famílias. Você dê a mão para o irmão, para a irmã do seu lado. E nós vamos orar. Nós precisamos do Senhor. Irmãos, nossa família pode fazer uma grande diferença no mundo. Sua família pode ser um fator de mudança em famílias que estão destruídas hoje. Quantos amigos meus se aproximaram de mim porque viam a minha família destruída e viam que Deus mudou? Falam, não, Paulo, me ajuda. Eu falo, não tenho nada para te oferecer, só Jesus, porque eu não sou nada, eu sou tão falho. Mas Jesus pode mudar. E Jesus tem mudado as famílias através das nossas famílias. E o Senhor quer continuar. Esse é o tempo de nós nos posicionarmos, não aceitarmos. Sempre nós falamos de família dentro daquele filme Quarto de Guerra, onde aquela mulher se posiciona e fala, ai inimigo, eu não aceito mais. É tempo
as nossas famílias posicionadas. Nós entendemos que é um desafio muito grande a ser vencido. E nós nos posicionamos em um nome. Pai, que o Senhor possa nos dar a vitória. Que o Senhor possa, Senhor, nos levar a viver, Senhor amado, grandes desafios. Que nós possamos ser o fruto, Pai amado, da tua graça, do teu amor. Senhor, por cada família representada aqui. Cada família tem sido bombardeada pelas trevas. Cada família, Senhor amado, que está destruir, compreendendo, passando o nosso adversário sobre os nossos lares. Nós recebemos um novo coração. E como fruto desse novo coração, nós declaramos a tua paz sobre os nossos lares. Pai, nós cremos nas tuas promessas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor nos dará a vitória. Que o Senhor nos dará a viver o nome na vitória. Traga amor, traga paz, traga realidade. Senhor, em nome de Jesus, traga perdão. Quantas famílias precisam do perdão hoje? Tira toda mágoa, todo rancor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, coloca perdão. Assim como um dia o Senhor nos perdoou, que nós possamos ter um coração perdoador. Pai, como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos do Senhor em nossa casa. Como nós precisamos do Senhor em nossos lares. Ajuda-nos, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai. Para a glória do Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Se você aceita o desafio de viver uma família segundo o coração de Deus, eu te encorajo a aplaudir a Ele.